Nozanina ore koa koa, casa yete, noniza nina terara, olo nichi, noniza nina terara, olo nichi, haruye, haruye, haruye. Haruye, 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 haruye. Eu tava na beira do rio sem poder atravessar. Eu chamei pelo caboclo, caboclo é Tupinambá, Tupinambá chamei, tornei chamar, Tupinambá chamei, tornei chamar, Se minha mãe é mata, eu quero ver ela balançar. Se o meu pai é mata, eu quero ver balancear. Guarani, Ticuna, Tamoio, Macuxi e Terená. Depois da independência, Dom Pedro II se deparou com o seguinte problema. Tinha terras que eram do Império que estavam ainda devolutas, não tinha dono. Né? Ainda hoje você vê terra, a União, né? Então tinha terras que ele tinha concedido, a coroa tinha concedido, mas que os caras não estavam cuidando delas. Tinham outras que os caras estavam cuidando. Então ele criou a Lei de Terras em 1850, para resolver esse problema. O que é terra da coroa? O que é terra que foi concedida e está sendo legalmente usada? E o que tem terra que está usada, mas não está legalmente concedida? Ela foi regulamentada 4 anos depois e todo mundo que tinha uma terra, ele tinha que ir na igreja fazer o registro paroquial de terras. Então ele tinha que ir lá e dizer que ele tinha aquela terra que ficava ainda dito que era dos índios, né? Estava lá, propriedade dos índios, mas estava no nome dele. E aí deu mais de 500 brancos, todo mundo que tinha terra aqui em São Pedro da Aldeia. Foi lá e registrou. Eu tenho o registro paroquial de terra. As terras estavam na posse desse pessoal todo. Amar é se arriscar. Viver é se arriscar. Ele me fez ver de olhos fechados a poesia na beira da lagoa. Meu nome é Rodrigo Sena, eu tenho 44 anos, nasci no Rio de Janeiro, nasci no Lins de Vasconcelos. Com 4 anos de idade eu saí do Rio de Janeiro, fui para Niterói. Depois de Niterói fui para São Gonçalo, aí voltei para Niterói, voltei para São Gonçalo, aí fiquei num vai e vem assim por uns anos. E com 23 anos eu saí e vim para São Pedro da Aldeia. Meu pai já morava aqui em São Pedro há muitos anos. Já morava, sei lá, uns 20, 30 anos aqui em São Pedro. Meu pai saiu do Rio de Janeiro há muito tempo. Talvez pelos mesmos motivos que eu. Eu saí do Rio de Janeiro pelo cansaço da cidade grande, pelo medo da violência, buscando uma coisa mais tranquila. Aí um dia, passando em São Pedro, vi uma faixa assim na Casa dos Azulejos, curso de teatro gratuito. Eu acho que agora é o momento. E eu estava pensando já em fazer teatro antes, desde que eu vim para cá. Eu comecei no teatro em 2005,
em 2004 ali com a primeira coisa, mas eu considero sempre 2005, que é o ponto em que eu comecei em 2004, mas em 2005 é o ponto que eu me estabilizei. Porra, é isso que eu quero. Eu entrei de cabeça, ao ponto de eu querer largar tudo e viver disso. Eu não queria fazer mais nada, eu queria viver disso. Aquilo ali pra mim... E até hoje o teatro ele faz parte da minha vida de uma forma intrínseca. Comecei a escrever também, em 2005 eu já comecei a escrever. Eu já escrevia um pouco antes, mas em 2005 consolidei minha escrita em termos teatrais, né? E comecei a dirigir em 2008, aí comecei a fazer algumas cenas, porém quando chega ali em 2011, eu tive que fazer uma escolha. Por quê? Profissionalmente, seria bom eu fazer um mestrado em TI, nada a ver com teatro. Então eu paro. Eu estava inclusive no meio de um processo em que eu ia atuar. E eu parei, porque eu precisava me dedicar ao mestrado. Então foram 2 anos e meio, mas que nesse tempo, mesmo com o mestrado, eu não conseguia parar de pensar em teatro. Eu já estava angustiado, eu tinha uma angústia muito grande que eu precisava fazer teatro. Quando o sol vai dentro d'água seus ardores sepultar, quando os pássaros nos bosques principiam a trinar, eu a vi, que se banhava. Era bela, ó deuses, bela como a fonte cristalina, como a luz de meiga estrela. Ó Virgem, Virgem dos cristãos formosa, por que eu te visse assim como te via? Calcara agros espinhos sem queixar-me, que antes me dera por feliz de ver-te. O tacape fatal em terra estranha, sobre mim sem temor veria erguido. Dessem-me a mim somente ver teu rosto nas águas como a lua retratado. Ela erguia o colo ebúrneo, porque melhor o escolhesse. Nível colo, quem te visse que de amores não morresse. Em 2008, quando eu comecei o grupo, quando eu comecei a dirigir, e logo em seguida eu fundei o Risco Teatral, né, que é o grupo de teatro, que tinha como premissa se arriscar, mas eu não sabia direito o que eu estava me arriscando. Até que ponto você está disposto a tocar em feridas suas, a tocar em pontos que você não quer tocar? Porque nós temos nossas coisas guardadas, nós temos nossas coisas que estão presas aqui dentro, que a gente quer deixar guardado. Em 2013, quando eu acabei o mestrado, eu fiz uma pós em artes cênicas. Então eu comecei a estudar teatro de verdade. Até então eu só fazia teatro, eu não estudava teatro. Você perguntou assim, qual seria o lugar emblemático para você na cidade, em São Pedro? Seria o teatro. Seria o Teatro de São Pedro. Por quê? Primeiro porque eu estava lá na inauguração. Nós participamos da inauguração. Nós estávamos naquele palco inaugurando o teatro. E a nossa peça foi mais emblemática e lembrada do que a peça do Famoso. Lembram até hoje. Por muitos anos falam, o padre. Às vezes fala assim, não sei. Você viu uma peça que estreou no teatro chamada Quadrilha? Pô, vi, muito boa. Eu era o padre. Você era o padre? Aconteceu esse dia com a minha fisioterapeuta. E depois, em 2013, quando eu voltei para o teatro, como iluminador, eu cuidei daquele espaço como se fosse minha casa. Eu protegi aquele espaço como se fosse minha casa. Eu cansei de ir para lá e ficar lá montando luz até de madrugada, sair de lá 2, 3 horas da manhã. Às vezes eu fico me questionando sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, mas aí eu olho para trás e falo, caramba, eu fiz coisa para um caramba. Eu fiz muita coisa na vida, sabe? O que é se arriscar? Às vezes, quando um sorriso os lábios seus entreabria, era bela, ó, mais que a aurora quando a raiar principia. Outra vez, dentre os teus lábios uma voz se desprendia, terna voz, cheia de encantos que eu entender não podia. Que importa? Esse falar deixou-me na alma, sentir d'amores tão sereno e fundo que a vida me prendeu, vontade e força. Escuta, ó Virgem dos cristãos formosa, odeio tanto os teus como te adoro, mas queiras tu ser minha, que eu prometo vencer por teu amor meu ódio antigo, trocar a massa do poder por ferros e ser, por te gozar, escravo deles.
renovação. É um momento de parar tudo e ter atenção, olhar para dentro de si. O que nós podemos fazer juntos. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Nós podemos fazer uma cena juntos. Quer se arriscar?